Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter escolhido passar esse tempo conosco. Isso, nós gostamos muito de que você goste, porque é um prazer estar aqui. E os assuntos são bem interessantes. Acho que você vai gostar. Hoje nós vamos falar sobre vocacionadas para ser, fazer e ir. Este título de pauta, já vou te dizer, ele foi retirado porque esse é um tema sugerido por uma revista cristã chamada Visão Missionária. Ela traz vários assuntos para a gente compartilhar com as mulheres, né? Isso, porque a visão da mulher missionária não é só quem sai fazer missão, é porque o nosso chamado, né, Mirtz, é para estar, para estar em casa, estar no seu ambiente e fazer, né? É para todas, né? Então, quando nós falamos de vocacionada, né, e em termos de mulher, a gente pensa, claro que temos vocações diferentes. Sim, né? sim, cada um é único. Cada um né? é um. Mas algumas, em termos de mulheres, são muito, muito iguais, pertinentes, né? Exatamente. E eu não sei, ontem nós tivemos uma reunião de mulheres, a gente conversava sobre isso, e eu disse, quem acha que, por exemplo, precisa ser vocacionada para ser dona de casa? Sabe? E a resposta foi, precisa sim. Precisa sim. Acho que é tão natural, mulher nasceu para ser dona de casa, será, né? Eu acho que não são, né? todas. Não são, não. Né? Você tem que entender algumas qualidades e querer algumas coisas que te façam ficar, né? Porque acho que esses dias a gente vive isso, não vai ser uma coisa que você vai encontrar muito apoio, você vai ser elogiado, né? Às vezes passa lá sem ninguém te ver, né? E todo dia tem que fazer a mesma coisa, né? E sabe, eu acho assim, aquelas que não são boas donas de casa, sempre tem alguém que vai comentar, não é uma boa dona de casa. Agora, aquela que faz isso muito bem, jamais vai ser elogiada. Ninguém vai chegar e vai falar, né? Você... É tipo assim, você está fazendo o que deveria, né? Ainda, né? Que, assim, às vezes a família, se é muito os homens, não valorizam, às vezes, muito mesmo, né? Que às vezes eles gostam mais, é o fácil de jogar ali, pegar lá, né? E às vezes a mulher, na essência da mulher, não é muito de elogiar a outra, né? Então você tem que estar ciente do que você quer, né? Entregar para Deus e saber da sua vocação. E você sabe da sua vocação? É a nossa pergunta. Para nós cristãos, entre outras tantas coisas, porque também não existem vocações únicas, né? Não. Ainda mais para nós mulheres que somos... multifatoriais, né? Você fazemos pode muita multitarefa, você faz de tudo, né? A mulher tem essa visão. Né? Mas como cristão, uma coisa que a gente tem que fazer também é falar daquilo que a gente vivencia na palavra de Deus, do reino, da nossa vida. E, na verdade, é uma ordenança deixada por Jesus quando ele foi. Quando ele foi, ele disse assim, ide pregai o evangelho a toda criatura. Então, uma ordenança que ele deu para homem, para mulher, para criança, para todo mundo. E a gente sabe que para cada ordenança na Bíblia, que ele diz que nós devemos cumprir, se ele diz que nós devemos cumprir, ele nos capacita para isso. Sim, né? Sim, ele nos capacita. E nós mesmos, porque quando a gente fala de cuidar de casa, cada um vai ter o seu jeito, não precisa ser de um jeito só. Né? E a mensagem a ser levada, que é a mensagem do amor de Deus, você pode levar de inúmeras formas, né? Há inúmeras pessoas diferentes, desde a pessoa que trabalha com você, ou do seu filho, do seu marido, ou a nós aqui que estamos usando o meio de comunicação, que é um acelerador, né? Ou televisão, ou as mídias sociais. Então, assim, tem inúmeras formas, tem uma criatividade enorme para a gente trabalhar e viver, né? Para você ir e tudo mais. Mas a gente colocou antes vocacionadas para ser,
fazer e ir. E Eu acho que para a gente ir e para a gente fazer, a gente tem que ter um bom entendimento de quem nós somos. sim. O ser vem antes, né? O ser vem antes. Você pode ir de várias formas, hoje em dia até virtualmente. Mas o ser, mesmo que você seja virtual, você vai continuar sendo a tua essência, né? Então, eu vou ser eu aqui e ou você, tá, não sei se você vai estranha ou não alguém perguntar assim, quem é você, né? Porque não é uma pergunta muito... Não é uma pergunta fácil. nem fácil de responder e nem muito usual, ninguém se pergunta, né? E a gente se pergunta assim algumas vezes. Sabe quando a gente se pergunta? Quando de repente vem à sua mente um pensamento que você nunca imaginou que pudesse pensar naquilo. Ou então vem uma fala que você também falou, nossa, eu estou falando isso, ou uma ação, eu estou fazendo isso, né? Essa sou eu mesmo, aí né? vem essa pergunta, essa sou eu? Quando nós somos tomadas de surpresa por pensamentos, atitudes ou ações que a gente não imaginava capaz. Que não se imaginava capaz. Aí a gente pergunta, quem é essa, né? Ou quem sou eu, quem né? Sou eu, né? Fora disso, a gente não costuma mesmo. Mas eu agora estou perguntando para você. E eu acho legal isso. Acho que até esse é um momento, se não foi a primeira vez, de total consciência do eu, né? Assim, a gente gosta de Deus e Deus está com a gente, não é aquela coisa egoísta, né? Mas é assim... E eu me vi, né? Eu tive esses dias uma moça que deu esse depoimento, né? Que estava num determinado lugar e chegou lá e falou, nossa, eu me vi, eu fui tomar água, eu senti que eu estava tomando água. Você já pensou como às vezes você fica perdido no universo? Uma consciência de eu. Que você não se vê. E aí talvez seja o lampejo de, aí eu estou existindo, né? Eu sou eu, né? Não, o que a gente tem que questionar primeiro a respeito de ser que visão eu tenho de mim mesma, sabe? Nós temos uma visão correta de quem nós somos, né? Porque é aquilo que eu penso de mim, né? Que eu sou. E não sou eu que estou falando isso para você. A palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está escrito assim, assim como o homem pensa, assim ele é. Porque o pensamento vai desencadear a fala, vai desencadear ações, suas vai desencadear atitudes, sentimentos, tudo, né? Atitudes. E aquilo que você pensa de você é que vai determinar o seu valor próprio, quem é você, né? Como você vai se posicionar com as outras pessoas, né? Ou em relação às situações, né? Sabe? Então, nós cristãos temos o que une e que deixa a gente... em termos de igualdade, porque somos seres singulares, únicos. Mas em termos de cristão, o que nos une é a nossa crença. A experiência que a gente tem com Deus. E até isso é diferente, cada um tem uma experiência. Num tempo adequado e numa intensidade particular, porque eu posso ter de uma maneira muito mais forte ou não do que você, dependendo do seu momento, né? Do meu. Agora, a construção do nosso eu começa... desde que a gente tem os primeiros entendimentos, né? Tem a ver com o lar que você nasceu, cidade, cultura, país, tudo. Porque igual um sistema operacional de computador, né? A gente vai desde pequena colocando coisas para dentro de nós. Isso. Aí entra um pouco a visão do outro sobre mim, né? Também. A coisa vai se complicando, mas assim, não deixa de ser a minha percepção. É a tua percepção. Qual é o olhar desta mãe pra gente, né? Qual é o cuidar desta mãe? Qual é o entender deste pai, né? Que são... ou desse papel de pai e mãe, que são os primeiros que vão nos cuidar, né? E a partir daí vem escola, familiares, né? Tudo isso. Você vai, no consciente ou no subconsciente, você vai incorporando mentalmente conceitos. Eu estou enxergando a vida assim, eu estou ouvindo isso assim, né? Exatamente. E tudo, os sentimentos também, porque as expectativas
vão vir desde de pequenos. Isso. Os medos virão também desde pequenos, né? Exatamente. Ou não, né? A gente encontra pessoas destemidas que quando você pergunta que eu não tenho medo de nada. Você já viu pessoas? Já. Gente, dá uma invejinha. Eu acho assim, uma pessoa fala, não tenho medo de nada, porque a maior parte de nós é tão cheia de medo, né? De algumas coisas. E não é, né? Porque assim, vamos dizer sinceramente, quando não tem medo de nada, provavelmente a pessoa se arrisca muito, né? Se coloca em situações de perigo que é meio complicado. Mas assim, para quem tem medo parece bom, né? Isso, mas para quem tem um medo mais exagerado, um pouco maior, parece bom. Ela é alguma coisa que refreia, que te impede de viver a vida em plenitude. Então, há aquele que se expõe e hora ou outra vai acontecer algum risco, porque não tem como você cercar-se de todas as possibilidades. Então, eu acho que aquele velho meio termo ainda é bom. Sempre. Isso sempre, queridos, sempre. Os extremos, na grande maioria, são danosos, né? Nada como equilibrado e saudável meio termo, né? Não em cima do muro, né? Meio termo mesmo. Isso, porque assim, você vai... a gente está falando equilíbrio. de medo. Porque assim, se você ouve o seu medo e dialoga com ele, fala, não, você tem razão, muito rápido aqui, você tem razão. Então, deixa eu ir tomando algumas atitudes. Mas você pode, algumas situações, falar, medo, fica aqui do ladinho, que agora eu estou no comando, eu sei o que eu estou fazendo. O medo é bom quando ele te protege, sabe? Porque, por exemplo, eu não vou meter a mão num buraco, porque eu não sei o que tem lá dentro. Quente, o medo não vai me deixar fazer isso, né? Então, mas assim, sabe, nós começamos a nossa vida, continuamos tudo, assimilando verdades, entre aspas, a nosso respeito. Sim. Sabe? Verdades a nosso respeito. Se a gente se deixar por tudo aquilo que dizem, porque o que dizem pode ser bom, pode ser ruim, pode ser um fato ou não. Ou não, sabe? Exatamente. Aí então a Eliane cresce assim, nossa, que loirinha mais calminha. A Eliane é muito calma, a Eliane Vamos supor que ela seja uma colérica de nascimento. Isso, né? E tenho essa reação refreada dentro de mim, né? Pois é. Porque a expectativa foi que eu sempre fui calma. Pois é, sempre. Então, tudo isso vai colaborar com a construção que nós chamamos do ser. Do ser, da personalidade. Porque nós estamos falando do ser, né? Do ser. O ser é importante porque ele vai determinar tudo. A maneira como eu vou encarar a vida, a minha... motivação, as respostas que eu vou dar, tudo mais, né? E até a qualidade de vida que eu vou ter, sabe? Porque se eu assimilei um conceito muito errado, né? Porque hoje você não é incomum você encontrar pessoas que dizem, olha, tem horas que eu nem sei quem eu sou. Exatamente. Você já não ouviu isso? Tem. Sabe? Tá perdido. E você está falando com um adulto. Uma pessoa, às vezes, casada, com marido, com filhos, né? Porque não parou num período, né? Exatamente. Para pensar nessas coisas. Tem uma situação que a gente acompanha uma moça, assim, que ela... É bem complicado. Eu tive que fazer uma árvore genealógica para ela, um genograma. Então tal pessoa casou com tal, teve tal, porque ela foi criada pela irmã, o pai e a mãe, não sei o quê, a avó já era casada com não sei quem, que não sei o quê. Então, realmente, eu falei, poxa, eu fiquei com dó, e a gente acabou, não é dó, compaixão. E eu acabei ajudando ela a entender, porque no começo ela nem sabia contar direito de onde que ela tinha vindo. Você já pensou que emaranhamento na cabeça da pessoa, dela não entender nem quem ela é? Então, assim, é dolorido isso, né, sabe? E se você fizer uma pergunta tão simples como essa, assim, como você se enxerga, você vai ter, às vezes, diante de 10 pessoas, 10 respostas completamente diferentes, né? E algumas provavelmente não vão conseguir dizer. Pois é bem isso. Então talvez uma conversa como essa que você está ouvindo agora te ajude a esclarecer alguma coisa, né? Porque essa é a nossa intenção. Mas eu chamo um intervalo bem pequenininho e a gente volta já, tá? Estamos de volta e nós estamos conversando sobre ser.
nós focamos no ser, Ser. né? Nós tivemos um título amplo, ser, fazer, tudo. Nós estamos focando nesse ser e paramos com a pergunta, como você enxerga? Eu lembro que uma vez nós fizemos isso como dinâmica na nossa reunião de célula, de grupo familiar. De só mulheres, à tarde, nós andávamos juntas há algum tempo, né? Uma vez por semana a gente se reunia para falar das coisas de Deus, é assim que funciona uma célula, um grupo familiar. E nessa proposta, assim, como você se enxerga, cada um tinha que falar uma palavra só, né? Para mostrar como ela se enxergava numa única palavra. Claro que o nosso ser não está resumido a uma coisa, mas era uma dinâmica. Dá um começo e né? dá uma visão, Pra né? dizer assim, isso é importante. É. Então, a pessoa ia dizer uma palavra, né? Sou proativa, tá? É a maneira como... Outra falava qualquer coisa. E de 10 ou 12 que nós estávamos, às vezes uma daquela fala não parecia fazer tão sentido para as outras, porque ela estava falando de uma coisa que ninguém enxergava. Chegava nela. Né? Você já pensou? Então, é estranho isso, às vezes, um pouquinho, né? Eu lembro da minha fala, por exemplo, como é que você se enxerga? Eu falei assim, como uma pessoa normal. Agora, qual é o conceito de pessoa normal, né? Então, é muito amplo. É muito amplo tudo isso, e a gente parar e mais eu diria vezes, assim, né? Que todos os normais têm um pouco de neurótico, um pouco de obsessivo, de perto, ninguém normal. Aí que tá bonito, né? Aí que é o bonito. Né? Mas tem coisas assim, né? Por falta de... Ou vai, né? Mas a maneira correta da gente... Porque se diz, como é que a gente se enxerga? Tem uma maneira correta? Para nós cristãos, tem sim. Nós temos que nos enxergar como... Porque eu temos vocacionada, criada... Como Deus nos enxergou ao criar a gente. Né? Então, nós fomos criadas como mulheres. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro, é se enxergar como filhas de Deus amado. Né? E hoje a gente vê... outras coisas por aí. Confusão. Muita confusão, perdidas, né? Mas perderam a essência, como filhas de Deus, né? como aquilo que está escrito, o salmista diz assim, a respeito de Deus, falando, tu me criaste de maneira extraordinária, sabia tudo sobre mim quando eu estava no ventre da minha mãe. Então, eu tenho que ter uma identidade em Deus. Esse ser, né? Deus, né? Esse ser é em Deus para nós. E aonde nós vamos saber disso? Conhecendo melhor aquele que nos criou. Né? Porque se eu digo que a minha identidade está em Deus, quanto mais eu entender da identidade dele, né? aquilo que ele criou, então a palavra de Deus tem que ser usada por nós, não só para a gente, como alguns pensam, né? Principalmente os não cristãos, não crentes. É conhecimento doutrinário, é informação, está escrito na Bíblia. Não. A Bíblia vai nos dar história, vai nos contar de quem é aquele que me criou e quem eu sou nele, e vai me dar exemplos. Nós vamos estar cheios de exemplos na Bíblia, de pessoas que tinham essa dificuldade de saber direito quem eram ou que não eram, né? No livro de Números vai contar a história do povo de Deus. Quando Deus libertou o povo dele através de Moisés, ele prometeu dar a esse povo uma terra maravilhosa, e este povo iria conquistar essa terra e viver lá feliz para sempre. E depois de tantas coisas que você já conhece tudo, eles chegaram na frente da terra prometida. Aí Moisés manda 12 espias sondarem essa terra. Eles ficam lá 40 dias e voltam com um relatório. 10 deles deram um relatório que eu vou ler para você. Está no livro de Números, começando Números capítulo 13, verso 32 e 33. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ali vimos gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos.
Puxa, Olha que ensinamento, triste. né? Mas é um ensinamento muito forte. lindo. É. Quando você está olhando para você. Esses 10 espias que relataram isso, quando foram falar sobre a terra, ele diz assim, é uma terra que devora seus moradores. Eles estavam expressando a maneira deles olharem para as coisas. Totalmente. Eles não tinham, eram menos-valia, né? Eles não tinham valor de autoestima, tanto que eles se viam menor, a terra cujo, né, Deus falou que emanava deles e emanava leite e mel, eles o relatório também não deles acreditaram, né? Eles não viram isso. Não viram. Não viram isso. Eles não viam as coisas, né? Eles estavam com a escravidão ainda, né? Dentro deles, uma situação de inferioridade, em que de menos merecimento, que eles não mereciam a terra. Eles disseram assim, nós éramos aos nossos próprios olhos gafanhotos. E quem estava nos olhando também nos via dessa maneira. Este era o relatório desses 10 espias, mas eu disse que foram 12. Junto com eles foram mais 2, Josué e Caleb, sabe? Que tinham uma outra visão da vida. Tanto é que eu não preciso relatar para vocês. O que eles falaram a respeito da terra foi... A terra que nós vimos lá é uma terra maravilhosa. Mana leite e mel, tem isso. Né? Eles tinham outra maneira de enxergar. Olha o relatório dizendo, essa terra devora a gente. Diferente. Essa terra aqui vai dar tudo pra gente, né? Parecia que era outro lugar, Outro lugar. Mas, na verdade, eram outras pessoas. Eram pessoas que tinham conceitos certos e errados a respeito de si mesmo. Sabe? Então, Números 14, eu vou ler para você. Números 14, eles disseram assim, a partir dos versos 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Então, além de ter um conceito correto deles mesmos, uma visão correta de olhar para as coisas, tinha o conceito correto de quem era Deus. Isso, exatamente. E assim, para a gente deixar claro o paralelo aí, por exemplo, os 10 primeiros se viram como gafanhoto, porque o gafanhoto ele come pequenininho e é comido e é devorado numa coisa muito pequena, muito miúda e na massa, né? E já Caleb, né, e Josué viram assim como pão, que eles iriam comer, que ia os alimentar, que eles tinham a audácia e coragem de ir. Ele falou então, assim, olha, totalmente diferente, o que ele estava dizendo é assim, Deus ao nosso lado, aquilo que eles tinham enxergado, como ele disse, como um gigante enorme, vai ser igual um pedaço de pão para nós. Eu vou chegar lá e vou nós comer. Vamos chegar e dar conta se alimentar neles, disso, né? E pronto, né? Não tem. Era uma diferença de posicionamento muito grande. Tanto é que só os 2 entraram na Terra Prometida, a gente sabe, né? Eles sabiam quem eram eles em Deus. Em Deus, aí né? Vem a força e o poder deles, né? Não por eles, mas sabiam que a terra tinha sido prometida por Deus daquele jeito e eles iam receber daquele jeito que Deus prometeu, né? Queridos, saber quem nós somos de verdade, nós estamos enfatizando no ser, é até uma questão de segurança, de estabilidade emocional pra gente. Você já viu frase do tipo assim, gente, não sei nem como eu vou reagir? De fato, não sabe, porque você nem sabe quem você é. Se você é uma pessoa mais forte, mais segura no que você está apoiada, né? Exatamente. Porque isso tem a ver com espiritual também, tem a ver com fé. E não são as situações, né, Mirtz, que nem você falou, não sei como eu vou reagir. Às vezes a pessoa oscila de alegria, tristeza profunda, raiva, ira, em pouco tempo, porque é a situação em volta dela que faz com que ela reaja. Não é ela que tem domínio sobre a situação. Se vê uma situação de ira, você fala, pera lá, vamos resolver. O que você está querendo dizer com isso? Como é que acontece? Se vê uma situação de alegria, você fala, poxa, que bacana, tal. Mas assim, você não se afunda, vamos dizer, ou não mergulha nas situações, você resolve de maneira racional, né? É diferente, né? E sabe, queridos, pode parecer
que seja fácil, não é, não. Não, não é. Sabe, é uma É um construção, processo. só que é uma construção possível. Possível, lenta, Sempre gradual. é possível, né? É. Porque o que dificulta é as pessoas olharem e acharem que isso é só para um ou outro. Não. Diante do Evangelho é possível para todos. Pra todos. Agora, olha a diferença. Quando esses espias, vamos ficar um pouquinho mais neles, os 10, eles influenciaram toda uma geração. O relatório ruim deles influenciou toda uma geração que também não se conhecia. Acreditaram neles, né? Não se conheciam e não conseguiram sair daquela visão primária, vamos dizer, medíocre, né? Ou de incapacidade. Agora, já Josué e Caleb já tinham um grau de conscientização maior, já tinham um grau de percepção deles e de Deus muito maior, né? Sabe, a Bíblia diz que nós somos aquilo que o nosso coração é. Lá em Provérbios 27:19, está escrito assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, e tem mais, outro Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o legal disso, gente, que ele não está falando só da vida física, não só do músculo cardíaco que realmente nos dá a vida, da sede de todo o nosso sentimento, de todas as nossas emoções. Entendimento, exatamente. Visão do mundo, né? Reação. Então, sabe, se a gente tem que guardar, eu tenho que guardar meu coração das emoções erradas, sabe? Eu tenho que guardar meu coração da opinião dos outros que disseram, né? Aquilo que eu seria. Sabe, eu até já contei isso. Eu lembro da minha avó falando a respeito do meu irmão, que era o mais novo, porque por ser o mais novo. Tinha 4 mulheres e veio meu irmão, o sonho do meu pai, que disse, tá. Então, realmente, ele era paparicado pelas irmãs, pela família toda. E ela tinha uma palavra a respeito dele, dizendo assim, esse menino desse jeito não vai ser nada na vida. Ela repetiu isso até o dia de morrer. É realmente uma ignorância, sabe? A sorte é que nós pudemos realmente trabalhar com isso, né? E não permitir que meu irmão guardasse palavras tão ruins a respeito dele, porque eu já ouvi homens disseram assim, não, eu não vou dar, já tentei tudo, eu não dou para nada mesmo, né? Nunca acertei nem profissão, nem isso, nem aquilo, por causa, às vezes, de palavras ruins ouvidas no passado, né? Tem um momento, né, que a criança realmente ela acredita naquilo que falam dela, porque ela ainda não tem formado de si próprio o entendimento. Então, tem que se cuidar muito com isso, Mirtes. Queridos, é o que deu para a gente falar hoje. É assim, como é que você se enxerga? Isso. É a pergunta que a gente deixa para você, porque se você responder com verdade, com inteireza de coração, certamente você está construindo um caminho muito legal. Muito legal. Vai dar para fazer muita coisa. Vai dar para fazer muita coisa. Te convidamos para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.